Fica a impressão que o Léo Pereira acha que a bola vai sair pela linha de fundo. E aí são 2 passes para trás, dentro da área, com os jogadores do Flamengo chegando cada vez mais próximos do gol. E o Pedro Rocha recebe de frente para o gol, numa condição muito boa para marcar. O Léo se preocupa também, André, ele chama... Louco, que golaço! Salve, salve nação, saudações rubro-negras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Infelizmente a gente perdeu o jogo para o Fortaleza porque hoje a nossa equipe estava bem desfalcada, né, cara? 10 desfalques no total, 8 desfalques diretos, né? 6 para seleções e 2 expulsos no último jogo. Isso fez a diferença hoje no jogo, porque o primeiro tempo do Flamengo foi bom, mas na hora que Dorival Júnior precisou do banco, a gente não tinha um substituto à altura dos que estavam em campo. O Flamengo fez um primeiro tempo legal, vencemos o primeiro tempo e perdemos o segundo tempo. A Arena do Castelão estava lotada, umas 60 mil pessoas mais ou menos. E, cara, Fortaleza reagiu, né, galera? Fortaleza é um time que lá na Arena Castelão joga bem, né? Vamos ver aqui então o pós-jogo da ESPN Brasil, vamos ver o que os comentaristas vão falar desse jogo aí, valeu? Créditos de vídeo é da ESPN Brasil, link na descrição, canal aqui do YouTube, ESPN Grupo Disney. Simbora pro vídeo, vamos lá. As melhores chances, mas o Gabigol ele chama um pouco essa responsabilidade também. Então faz um belo gol, o primeiro gol do Gabigol, né, em um contra-ataque, ele consegue sair da marcação, acerta um belo chute de esquerda, depois tem a penalidade também, a gente sabe da capacidade do Gabigol para cobranças de penalidade, então fazia um grande jogo, mas do lado do Fortaleza também tinha um jogador de destaque, né, que foi o Pedro Rocha, que faz o primeiro gol em uma arrancada, né, quase do meio de campo, consegue sair do Davi Luiz, consegue sair do Léo Pereira e fazer o gol, e aí no início do segundo tempo, com o Flamengo na frente, o Pedro também consegue fazer o gol do empate, e a partir desse momento o Fortaleza toma um corpo ainda maior na partida, acredita mais na possibilidade da virada, o torcedor se empolga também com o gol do empate, e aí, né, do meio do segundo tempo para frente, o jogo fica bem aberto, o Fortaleza cria muitas chances, algumas chances, muitas não, mas algumas chances para conseguir a vitória, e foi premiado no último lance do jogo com os 3 pontos, e com certeza o torcedor do Fortaleza sai muito feliz do estádio pelo empenho, pela dedicação e principalmente por vencer uma equipe qualificada como o Flamengo. Sim, no segundo gol do Pedro Rocha, que empata o jogo em 2-2, é uma jogada do lado direito, que fica a impressão que o Léo Pereira acha que a bola vai sair pela linha de fundo. E aí são 2 passes para trás, dentro da área, com os jogadores do Flamengo chegando cada vez mais próximos do gol. E o Pedro Rocha recebe de frente para o gol, numa condição muito boa para marcar. O Léo se preocupa também, André, ele chama atenção, e a gente fala muito sobre isso, o Léo ele se preocupa em esconder os braços, né? Então ele, né? Ele imagina que vai haver um cruzamento, ele coloca os braços para trás, nesse ele perde um pouco o tempo, o equilíbrio da jogada, e aí abre espaço para que o jogador do Fortaleza construísse essa jogada beirando a linha de fundo, e aí propicia aí a chance para o Pedro Rocha empurrar a bola para dentro. A gente vai mostrar agora os melhores momentos de forma completa, porque obviamente um 3-2, só os gols já mostram que foi um jogo agitado, mas a gente teve outros lances. E André, ontem no Sport Center, o Zupac, você foi substituído pelo Cis por lá, é assim. Como jogador, essa coisa de, vamos esperar, poupar... Dá para poupar e, obviamente, não carregar, mas também deixar de jogar completamente, me parece que não há vamos ficar 10 dias titulares parados só para jogar. Isso seria péssimo, né? Tem que jogar, né, Lupa? Sim, hoje foi uma questão diferente, né? Então, assim, o Flamengo, total. Os jogadores que estavam em condições de jogo estavam em campo. Então, assim, o sistema defensivo era Santos, Rodinei, Léo Pereira, Davi Luiz, Felipe Luiz, Thiago Maia e João Gomes. Então, essa é a estrutura que a gente imagina que vai jogar as decisões para o Flamengo. Aí, a partir disso, o Flamengo não tinha as peças, né? Então, o Flamengo tinha Pedro e Everton Ribeiro convocados, o Flamengo não tinha o Vidal, não tinha o Cebolinha, não tinha o Pedro. Então, mexeu-se muito nessa estrutura. Mas, mesmo assim, no primeiro tempo, pelo que a gente viu, o Flamengo foi superior. O Flamengo teve um início de jogo um pouquinho mais complicado, depois foi tomando o controle, como é normal do Flamengo. O Flamengo, muitas vezes, ele entende um pouco o mecanismo de jogo, ele deixa o adversário criar algumas possibilidades, e a partir disso ele vai tomando corpo
e vai tomando controle. Aconteceu isso no primeiro tempo. O Flamengo sai de campo com a vitória. Logo no início do segundo tempo, vem o gol do Fortaleza. Junto ao gol veio essa pressão que o André fala, que é muito difícil jogar no Castelão, o torcedor empurra. O Flamengo não tinha os jogadores principais e o Dorival foi obrigado a mexer no time e colocou jogadores ainda mais jovens. Sim. Com ainda menos rodagem. E aí o Fortaleza teve um crescimento maior, porque o time do Fortaleza é um time muito bem estruturado, jogadores experientes, e o Flamengo inicia o jogo com uma molecada e termina o jogo com uma outra molecada, ainda mais inexperiente. Então eu acho que faz parte do processo. Eu acho que o Flamengo não... O Dorival, ele vai usar o Campeonato Brasileiro agora, já que o Flamengo não tem mais chances de título, para preparar esse time para os confrontos da Copa do Brasil e Libertadores, isso é claro. É lógico que vai ter um cuidado próximo das datas, muito próximo das decisões, mas o Flamengo pode usar em alguns jogos, em alguns tempos desses jogos, como preparação também para colocar o seu time principal, para continuar dando ritmo para esses jogadores, mantê-los, né, em condição e confiança para as decisões que o Flamengo tem pela frente. Por que eu fiz essa pergunta ao Fábio? Para depois jogar para você, André, no valor do brasileiro para o Flamengo. Além dessa questão do Fábio falar de ritmo, de estar jogando, né, passando aquele óleo nas juntas e tal, mas de objetivo. É óbvio que o Flamengo, jogando 2 finais, e pelo que vinha jogando até essa pausa, se imagina que um dos títulos, ele tem condição de ganhar os 2. Mas a gente sabe como é futebol. Se perder os 2, por mais que seja a tragédia, dá, por que não, para perder para um Corinthians na Copa do Brasil e no Atlético Paranaense, por mais que não seja o óbvio. Do ponto de vista de objetivo do brasileiro, qual seria? Fazer a engrenagem rodar para estar ali numa zona... A prova de balas, né? Aquela coisa de se acontecer uma tragédia, a gente tá ali para salvar uma Libertadores em fase de grupos, ou você acha que isso não pode estar no radar? Eu acho que assim, nas finais das 2 Copas, e que com algumas decisões tomadas de maneira diferente nas últimas 4, 5 rodadas do Campeonato Brasileiro, poderia estar perseguindo o Palmeiras mais de perto? Poderia, a gente não tem como saber. Não pode, na minha opinião, não estar entre os 4 primeiros finalistas na classificação. Eu não entenderia isso. Seria um sinal de abandono do campeonato por investimento nas 2 decisões que evidentemente são prioritárias e tem que ser mesmo, mas o time do Flamengo, eu não consigo entender que uma colocação abaixo da 4ª posição é compatível com a capacidade do Flamengo. Então, o título não está mais ao alcance, eventualmente o 2º e o 3º lugar também não, mas o 4º lugar tinha que ser como mínimo objetivo desse elenco, desse clube, dessa comissão técnica. É muita capacidade para não buscar pelo menos uma vaga direta, que pode não ser necessária. Aí nós vamos falar em talvez G8 no Campeonato Brasileiro, como o Zupac já lembrou por aqui. Mas essa é a maneira que eu vejo. É claro que a prioridade são as decisões de Copas, mas G4, para mim, tem que ser aquilo que o Flamengo busca. Inclusive, Fábio, eu vou querer te ouvir. A gente está só terminando de ver os gols e na sequência a gente vai colocar a classificação, até para eu jogar para você se você concorda. Que é isso, mesmo focando nas Copas, colocando ali um time em alguns momentos titular, em outros reservas pelo elenco, um 4º lugar seria ali como vai o piso de objetivo do Flamengo nesse momento, que é o 5º, né? O Corinthians com a vitória passou o Flamengo. Então tem o Palmeiras ali confortável na liderança, o Fluminense desgarra um pouco, são 6 pontos para o Flamengo. O Fluminense ameaçava todo mundo na rodada, né? Porque foi uma vitória pelo placar confortável, né? E construída desde cedo, né? Isso. Então ali no intervalo o pessoal já sabia do que estava acontecendo. Exatamente. O Internacional joga 49 pontos, Corinthians 47 e Flamengo 45. O Furacão, que perdeu para o Santos 44, América 40, Atlético Mineiro 40, Santos 37, Goiás 37. Segunda página tem o São Paulo também com 37, que abriu a rodada no domingo por causa da final da Sul-Americana contra o Avaí, 37. Essa vitória para Fortaleza é espetacular no sentido de objetivo, 34 pontos. E assim, a gente viu que tem uma galera com 37. Ele tá a 3 pontos ali de um 9º, 8º. Ele pode de novo beliscar a vaga na Libertadores depois de tudo que aconteceu no primeiro turno. Se houver um festival de vagas mesmo, e parece é o que vai acontecer. Exato. O São Paulo, por exemplo, né, que luta por uma vaga direta se for campeão da Sul-Americana, embora o título seja 1000 vezes mais importante do que esse segundo objetivo, para o São Paulo no contexto atual, né, também pode pensar numa vaga em algum tipo de participação, digamos, né, fases preliminares.
Aí o Fortaleza, e aí também tem um trenzinho do 34, né? Fortaleza, Botafogo, Red Bull, Bragantino, e aí começa a ficar aquela nota de corte perigosa, né? O Coritiba vence o Ceará, empata com o Ceará de pontos, 31 para cada, e aí Avaí com 28, Cuiabá com 28, e lá embaixo o Atlético, coitado, né? A gente já vai falar do jogo do Corinthians, o Atlético Goianiense, se tivesse jogado o campeonato inteiro como hoje, certamente não estaria onde está. Contra o Corinthians, na maioria das vezes. Exato, ele gosta. Tirando a Copa do Brasil, se sente confortável jogando contra o Corinthians. Pegando aí o gancho da classificação que disse o André, é isso. Flamengo foca em Copas, ok, a gente tá de acordo, check. Administra, mantém ritmo no Brasileiro, check. Mas não importa em que circunstância joga o Brasileiro, esse G4 é o que esse elenco precisaria... Sim. O Flamengo foi abrindo mão do Brasileiro, né, Felipe? Aos poucos, né? Então, assim, a gente olhou para o Flamengo em um momento... Quase que, né, o torcedor flamenguista sonhando com a chance de continuar lutando pelo título. Quando o Flamengo veio enfrentar o Palmeiras aqui em São Paulo, e aí o Dorival opta em colocar um time meio que alternativo, depois tem um empate contra o Ceará, o empate contra o Goiás, e aí o Flamengo foi se distanciando, foi criando, né, essa lacuna para o primeiro colocado, que é o Palmeiras, e aí o Dorival foi entendendo, lógico, que a importância maior seriam as Copas, as decisões que tem pela frente, e é o que realmente o Flamengo tem que se basear e tem que focar. Mas é importante tudo que a gente colocou, né, Felipe? É assim, com relação a você manter o time do Flamengo competitivo, então usar os jogos que tem, os tempos que tem para colocar esses caras em campo e automaticamente continuar brigando para ficar bem posicionado dentro do Campeonato Brasileiro. É lógico que o Flamengo tem 2 competições, o Flamengo sonha com a conquista, com vaga de Libertadores, mas ele tem que trabalhar também com a possibilidade dentro da competição. Então, assim, o foco total do Flamengo, com certeza, são as Copas. O Flamengo tem um time, como o André colocou muito bem, mesmo o Dorival poupando alguns jogadores, pensando realmente, né, em preservar, por exemplo, a Arrascaeta, que tem um problema de lesão, que deve ser um jogador que deve atuar pouco até as decisões, mas o Flamengo tem um elenco capacitado para, mesmo com algumas mudanças, continuar competitivo, continuar forte e pontuando dentro do Campeonato Brasileiro em busca dessa vaga por essa competição para a próxima Libertadores. Já as palavras de Dorival Júnior aqui no Sport Center. Começando mais uma rodada aqui de perguntas. Eu começo contigo, Fábio, da história do... Você falou do Dorival ter mudado, mais jovens entrando. Quando você vê um placar de um time que não vem levando muitos gols e ele leva 3... do ponto de vista prático, ok, a gente sabe que o time está mexido e isso poderia ser uma das consequências, assim, mas assim, o que, do ponto de vista prático, você viu que fez o Flamengo levar esses 3? Mais falhas defensivas ou mais mérito do adversário? Não, tem algumas falhas, tem a qualidade, por exemplo, o primeiro gol do Pedro Rocha, tem a qualidade do atacante, então ele ganha na força do Davi Luiz, né? Ele opta em uma jogada um pouco de força e velocidade, ele tira o Davi da jogada e depois ele tem a tranquilidade de fintar o Léo Pereira e fazer o gol. Mas tem alguns movimentos que foram errados, né, Felipe? Assim, o Léo Pereira e o Davi Luiz, eles vinham muito bem, eles vêm muito bem nessa condição de titular, né? O segundo gol a gente já colocou aqui também, né? O Léo Pereira, ele tem uma questão, uma dúvida ali com relação à disputa, ele deixa o atacante do Fortaleza fazer a finta e aí ele, né, tem essa observação ali de rolar a bola para trás para a chegada do Pedro Rocha. Então tem alguns movimentos ali para jogadores do nível de Flamengo que a gente não vou colocar como falha, né? Como a culpa foi do sistema defensivo do Flamengo, mas era um Flamengo que do meio dos 2 volantes para trás eram jogadores considerados titulares. E aí é lógico que quando você sofre 3 gols, mesmo sendo de um adversário qualificado como o Fortaleza, isso liga um pouco o sinal de alerta, né? Então, assim, o primeiro gol, a gente percebe uma desarrumação do sistema, né? O Davi Luiz está dando um combate lá próximo do meio de campo, na beirada do campo, e aí o Pedro consegue a arrancada. Vamos lá então, galera, falar aqui deste jogo, né? Falar o quê, né, cara? Falar da derrota. Coisa chata falar de derrota, né? Muito bem. Flamengo jogou um primeiro tempo bom, né? Entrou em campo com 8 titulares e 3 reservas. Qual foi o problema do segundo tempo? Na hora que precisou do banco, a gente hoje não tinha banco, porque o Flamengo entrou em campo com 8 desfalques, sendo 6 para os convocados de seleções e 2 expulsos no último jogo, caso de Marinho e Everton Cebolinha. Então, assim, na hora de mexer, na hora de você tirar ali o Victor Hugo, o Mateusão e também o Matheus, a gente não tinha banco para substituir, porque esses caras já são
os reservas, né, galera? Então o Dorival não tinha condições de mexer no time hoje, não tinha opções de banco, né? É muito diferente, cara, quando você tá com seu time completo, com os jogadores titulares jogando e você precisa mexer no time, você precisa do banco. Daí você tem todo o elenco à disposição, caso que hoje a gente não tinha, né? A gente entrou com 8 titulares e 3 reservas, daí na hora de mexer no time você não tem como mexer, você não tem opções. Mas mesmo assim o Flamengo fez um bom primeiro tempo, né? No segundo tempo, no meu ponto de vista, a queda de rendimento, por que o Flamengo perdeu o jogo no último minuto do jogo. Faz muita falta, Pedro. Cara, a gente tá falando, olha, veja bem, faz muita falta esses 3 jogadores titulares, o Pedro, o Everton Ribeiro e o Arrascaeta. Olha o tamanho dos caras, olha a categoria dos caras. Os caras estavam nas suas seleções. Aí você não tem o Vidal, você não tem o Varela, aí você não tem o Pulgar, daí você não tem também o Arrascaeta, você não tem o Everton Ribeiro, você não tem o Pedro, aí você não tem o Marinho, daí você não tem o Everton Cebolinha. Como que você vai mexer num time e manter o nível, né? Fica difícil, ficou complicado. Isso que ferrou o Flamengo hoje. O primeiro tempo foi legal, mas o segundo tempo que faltou mesmo foi banco, né? Faltou ter jogadores ali bons para substituí-los. Valeu, galera. Este aqui é o pós-jogo da nossa derrota, infelizmente. Saudações. Valeu. Fui.